Olá, olha eu aqui de volta, dizendo para você muito obrigado pelo prestígio, pela força, pela camaradagem. Siga em frente, veja o máximo que puder, diga se gostou, se não gostou, comente de uma forma positiva, quer dizer, não concordando, mas que possa contribuir. Bom, hoje nós temos um dia bastante animado, né? Primeiro, nós viemos de uma notícia horrível de que o produto interno bruto do Brasil caiu pela segunda vez consecutiva, ou seja, teve um bis de PIB em queda em relação ao segundo trimestre do ano em comparação com o primeiro, né? Que teve corrigido. Desculpe, não é o segundo e o primeiro. É o trimestre que terminou em agosto em relação ao trimestre que terminou em julho. Era de menos 0,4%, passou para menos 0,1%. Né? O que caracteriza uma recessão técnica. Recessão técnica, tô nem aí, né? É o que diz o governo. Pelo menos é o que demonstrou dizer. Nós não podemos pensar assim. Recessão técnica significa menos pão na mesa dos pobres, menos saldo na conta dos ricos. É isso mesmo, todo mundo empobrece um pouco. E o país empobrece em geral. E a política enriquece em nada o Brasil. Por quê? Porque a Câmara, presidida por Arthur Lira, que ninguém sabe se é senhor ou fâmulo de Jair Bolsonaro, está levando o Senado na conversa. A Câmara aprovou a PEC dos precatórios, que é uma velhacaria, porque é uma autorização para o governo adiar o pagamento de dívidas que a Justiça considera inadiáveis, tem que ser pagas. E daí, como o Senado não quis assumir o peso desse calote, aí a Câmara fez um acordo ali, o Senado fez algumas correções na PEC, e aí sai o senhor Lira, que já é velhaco quando propõe o adiamento de pagamento de dívidas, e passa a ser velhaco quando não cumpre acordo feito com o líder do governo, que é o senador Fernando Bezerra do Coelho, e sobretudo com os senadores que fizeram as emendas. É dupla velhacaria. O Congresso brasileiro, sob a liderança de Rodrigo Pacheco, mas principalmente de Arthur Lira, é duplamente velhaco. Nós elegemos uma Câmara de Deputados velhaca. Anote bem isso aí e pense o que é que vai fazer na próxima eleição para a Câmara. Vou voltar a falar nela, mas por enquanto nós vamos conversar a respeito de um outro assunto, que é o seguinte, meus amigos queridos, o jornal The New York Times publicou uma reportagem terrível, não é terrivelmente evangélica como André Mendonça, não, é terrível, que é o seguinte, é uma reportagem mostrando como em câmara lenta o semiárido nordestino, que é o semiárido com maior população no mundo, está virando deserto. São coisas diferentes. O semiárido é uma coisa, o deserto é outra. Eu, inclusive, tratei disso num poema meu. Qualquer dia desse, eu falo mais desse poema para vocês. Pois essa desertificação lenta acontece numa região chamada Seridó. Essa região era famosa, é uma região do Rio Grande do Norte e da Paraíba, e era famosa pela altíssima qualidade do seu algodão. Os grandes comerciantes de algodão de Liverpool, no Reino Unido, davam preferência especial a esse algodão, mas deu o bicudo e o algodão da Paraíba e do Rio Grande do Norte sumiu. De qualquer maneira, agora, esse solo que dava o algodão mais precioso do mundo está desertificando. E o jornal New York Times, o repórter Nicas, não estou conseguindo ler aqui, e o fotógrafo Vitor Mariama
publicam na primeira página, com belas imagens, o que está acontecendo na região de Carnaúba dos Dantas. Esse é um nome muito familiar para mim, mas mais ainda para Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, minha mulher, que passou a primeira infância numa cidade paraibana chamada Junco do Siridó, pela qual eu passei muitas vezes indo de Campina Grande, quando eu estudava no seminário, para o Iraúna. Carnaúba dos Dantas, e o personagem ouvido na reportagem do New York Times, que me foi mandada pelo meu amigo querido Miguel Pinto, meu primo, né, eu brinco sempre com ele, foi dirigente, foi diretor da Embratur e sempre me manda matérias do New York Times, do qual ele é assinante, né? Os Dantas estão, o velho Dantas está passando para a neta o comando das terras, com a certeza de que daqui a 50 anos não haverá mais como tirar nada daquelas terras, porque ela terá virado um deserto. E o governo, é claro, nem aí. O Bolsonaro teria a responder a respeito dessa reportagem do New York Times, eu não sei se ele já falou sobre ela, mas ele teria a responder. E daí? Eu não sou coveiro, eu não sou também plantador de algodão, eu não moro no Rio Grande do Norte, nem na Paraíba. Ora essa, né? Pois é, meus amigos. O Nordeste está virando um deserto e o desgoverno Bolsonaro nem aí. O Brasil está caindo numa recessão técnica e o desgoverno Bolsonaro nem aí. É a República do Idaí, tá certo? Nessa República do Idaí está desembarcando o ex-juiz Sérgio Moro, presidenciável pelo partido Podemos, né? E é o tema do meu artigo semanal. Como vocês sabem, minha mãe morreu no sábado, eu não escrevi o artigo na segunda-feira, adiei e só publiquei esse artigo ontem à noite. O meu artigo semanal no blog do Neumann e no Estadão só saiu ontem à noite, está lá à sua disposição, falando no programa de governo que o Moro está prometendo fazer caso vença a polarização Lula-Bolsonaro. O título do artigo: Moro desembarca no Mangue Brasil. O Mangue Brasil é o mangue dos velhacos, é a República dos Velhacos, liderada pelo senhor Arthur Lira, lá dos mangues alagoanos, né? Pois bem, meus caros amigos, e o desgoverno, nem aí, e daí? Esse artigo eu termino fazendo a seguinte conclamação: vamos fazer uma grande campanha para eleger uma Câmara boa. Ulisses Guimarães entendia bem de Câmara, presidiu a Câmara, exerceu muito poder no governo Sarney, do seu partido, o MDB, dizia que não tenha muita surpresa, a Câmara será sempre pior, a Câmara seguinte, do que a anterior. É preciso desafiar esse teorema do Dr. Ulisses. É preciso que nós elejamos uma Câmara mais a nossa imagem, ou seja, melhor do que essa Câmara, que é a pior Câmara da história, presidida pelo pior presidente da história, Arthur Lira, dos mangues e do sertão alagoano. Pois bem, hoje temos ainda a comentar um assunto que eu já dei uma pala ontem, que o grupo lá do blog do Fausto Macedo, a Raíssa Macedo, o Luiz Vassalo, esse grupo fez uma reportagem mostrando que 20, eu disse 2 dezenas de delegados, diretores da Polícia Federal foram afastados por instruções políticas, porque não foram obedientes ao governo Bolsonaro, ao desgoverno Bolsonaro. E existe um inquérito da própria Polícia Federal, sob o comando do relator do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que vive sendo adiado. O Bolsonaro já deu, inclusive, um depoimento a respeito, sem que os advogados do Moro, que também é acusado, e esse vai ser um dos assuntos da minha entrevista com o Moro, que eu vou editar no sábado, dia 4, a 1h da tarde, no blog do Neumann e no canal José Neumann e Pinto, do YouTube, e no blog do Neumann e no portal do Estadão. E o Procurador-Geral da República inventou aí uma possibilidade de processar o Moro por denunciação caluniosa
quando o Moro, ao sair do Ministério da Justiça, disse que o Bolsonaro tentava interferir na Polícia Federal. 20 delegados foram afastados de cargos importantes por o desagradarem, inclusive em relação à repatriação desse Alan dos Santos, esse autor de vários fake news, que está nos Estados Unidos, está sendo repatriado para o Brasil. Corrupção continua sendo o projeto número 1 do Moro. Inclusive ele está lançando um livro, né, chamado Contra o Sistema da Corrupção. Mas não é o único. Ele está juntando uma equipe, vai falar nisso na entrevista, e essa equipe está preparando um programa de governo para o seu partido, para o Podemos. Eu fiquei também de falar com você a respeito do André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro e aprovado pelo Senado. O empresário romeno, nascido em Bucareste, mas brasileiro, Alexandru Salomão, que mora no Brasil desde 1960, tem empresa no Brasil, mora em Higienópolis e tal, e lança livros, sempre como livro de poesia, de ficção, me mandou um e-mail dizendo o seguinte: André Mendonça lançou mão de um bordão na vida da Bíblia, no Suprema Constituição. Façamos votos que não se trate apenas de espetaculosa zeugma e que o terrivelmente evangélico não seja terrivelmente submisso. Boa sorte, excelência! Meu amigo Salomão, precisa ter muita fé para acreditar que esse cara não vai ser submisso. Ele vai ser muito submisso, e vai ser o tema também do meu artigo no Estadão na quarta-feira. Bom, a Gleisi Hoffmann reclamou do apoio que foi dado a André Mendonça, muito submisso a Bolsonaro. Ela, como presidente do PT, não gostou, mas ele é originalmente petista, e ele é submisso ao Bolsonaro porque é petista. Se quiser entender isso, leia meu artigo, eu estou preparando com muito carinho para você. Ele hoje é um dependente de Toffoli, sempre foi na sua carreira na Advocacia Geral da União. Ou a Gleisi Hoffmann não confia mais no Toffoli, ou vai confiar que o Toffoli vai orientá-lo dentro dos interesses do PT, que é o que eu acredito que vai acontecer nesse evangélico terrível que tem mais de um senhor, enquanto Jesus Cristo dizia que ninguém pode ter dois senhores, só pode ter um, né? O que é certo é que a oposição ajudou muito a dar discurso ao Bolsonaro na aprovação do dinheiro, dos 106 bilhões que o governo está tungando dos credores, cidadãos, que o Bolsonaro disse: não, dívidas de 600 mil reais, não, são dívidas de até 60 mil reais que serão pagos. Mais de 60 mil reais, patrimônio que foi usurpado pelo Estado, não vai ser pago, vai ser adiado, né? E isso aí chama calote, velhaco. Bolsonaro é velhaco, não é só sem vergonha e covarde, como disse o general Santos Cruz, não, é velhaco. Bom, mas vamos comemorar aí. O Merval Pereira foi eleito presidente da Academia Brasileira de Letras e recebeu um tratamento especial no Jornal Nacional da Globo e também com 2 páginas no caderno de variedades do Jornal Globo, onde ele trabalha atualmente. Nós já trabalhamos juntos, ele e eu, no Jornal do Brasil, concorrente do Globo, que não existe mais. Eu também quero registrar que, com 3 rodadas de antecedência, uma campanha brilhante com o artilheiro Huck, campinense, de Campina Grande, Paraíba, terra de Maria Isabel, que eu já citei aqui, é o campeão nacional depois de 49 anos, 11 meses e 14 dias do primeiro título. O primeiro título do campeonato de pontos corridos foi vencido pelo Atlético. E o último agora também, com 3 rodadas de antecipação, sendo que o Flamengo ainda vai jogar 4, mas não tem como chegar mais e superar o Atlético. Parabéns ao Atlético e que comemore bastante, tem muito a comemorar e eu dou apoio, tá? Eu não vou comemorar junto, mas acho que o Atlético tem tudo a comemorar, menos comemorar a queda do Cruzeiro para a 2ª divisão, que é o adversário do Atlético lá em Minas, porque eu, por exemplo, não comemoro a queda do Vasco e comemoro bastante o campeonato e a ascensão do Botafogo da 2ª para a 1ª divisão. E olha que o Botafogo
foi o maior rival que eu tive na minha vida de futebolista, na minha infância, na minha pré-adolescência. Bom, mas como a sexta-feira está aí para você usá-la, saia por aí, tome a sua cerveja, comemore, e eu estarei de volta segunda-feira, depois de editar a entrevista do Moro, amanhã, à 13h, e continuar com o Dois Dedos de Prosa, com Jacó Pinheiro Goldberg. Olha que está um sucesso, você precisa ver o Dois Dedos de Prosa, em que Jacó disse que o Brasil só tem cura com Rivotril e depois psicanálise. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade vai nos salvar.